Olá a todos, mais um PMcast aqui na TV PM de um assunto extremamente atual. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo nas escolas, muita fake news, muita gente utilizando da internet para a propagação de informação falsa. Tivemos alguns acontecimentos também, entender essa mente do adolescente, como é que funcionam as escolas, como é que deve funcionar a sociedade, pelo menos na teoria. Tudo muito novo, e é para discutir isso no nosso PMcast, trazemos aqui convidadas especialíssimas aqui, caso a Capitão Cíntia, que ela é psicóloga de referência do Colégio Tiradentes. Obrigado pela sua participação conosco aqui, Cíntia, obrigado por ter vindo aqui ao nosso PMcast. Por nada. Tá? Também estou com a Júnia aqui, a Júnia é pedagoga, ligada à nossa diretoria de operações, das boas, como diz o Guimarães Rosa, das boas, lá do nosso PROET, que é o Programa de Resistência às Drogas. Obrigado pela presença, Júnia. Eu que agradeço. Viu? Bom dia. E, por fim, a Joyce aqui, capitão também da nossa gloriosa PM, que ela é especialista em neurociências e também traz essa liga aqui com as nossas outras convidadas para discutir esse assunto. Obrigado, Joyce. É um prazer contribuir. Então eu já vou jogar a bola para você, né? Vamos lá. Nos bastidores, Joyce, a gente falava um pouco sobre o pós-pandemia. Sim. Pós-pandemia trouxe essa sensação de que a casa seria a zona mais confortável. Talvez isso esteja aumentando essa vontade dos pais dentro de um acontecimento, de falar, não, deixa eu levar meus filhos para dentro de casa? Sim. Até porque a pandemia, ela nos deixou, de forma geral, né, a gente numa fragilidade muito grande, numa vulnerabilidade. Então, a gente voltar para a caverna nos deu uma sensação muito boa de segurança. Né? Só que isso tem impacto no desenvolvimento neurológico dessa criança e desse adolescente. Então, ele perdeu aí pelo menos 2 anos de uma maturação do sistema nervoso central dele, mais especificamente encéfalo-cérebro. Olha só. Então, esse processo, né, que foi tirado dele, porque quando eu vou para a escola, eu possibilito para esse discente, para esse aluno, ele trabalhar questões, inclusive divergências de pensamento, divergências de ideia, frustrações. Então, ele vai lidar ali com a pluralidade. E em casa, eu não tenho tanto essa questão, né, de ver uma divergência tão grande, ideológica, de pensamentos e ideias. Eu não tenho várias entradas de frustração. Então, nesse caminho, é uma perda de desenvolvimento neurológico muito significativo. Entendi. Então, o que a gente quer, né, que eu também sou mãe? A gente, nossa, vou trazer meu filho para casa, será que essa é a melhor solução? E por que a gente traz esse assunto, envolvendo as outras convidadas também? Porque até meio de trás para frente, né, que nós interpretamos, para o nosso internauta compreender um pouquinho, falando que muitas das vezes esses acontecimentos que viralizam na internet, causando algum tipo de receio, fazem as pessoas buscarem uma zona de conforto. Zona de conforto essa que traduz um pouco de um pós-pandemia, a pandemia muito próxima, ou seja, deixa eu voltar para aquela zona de conforto, que na verdade não é de conforto assim, como a Joyce está colocando muito bem, que é importante. Por que a gente traz esse assunto logo de início? Para nós interpretarmos o quanto uma notícia que acontece às vezes do outro lado do mundo pode afetar a gente aqui, mesmo sem uma condição plena de acontecimento. E aí eu já volto a bola agora para a Cíntia. Ô Cíntia, vivemos essa situação lá numa creche em Blumenau. Isso afetou as pessoas. Às vezes a gente percebe alguns adolescentes tentando replicar uma história, mas não efetivamente de fazer, mas de aparecer na internet. A gente falava muito em relação a essa relação do adolescente. Eu queria que você, que é especialista e que trabalha com alunos da rede do Colégio Tiradentes, como é que é a cabeça do adolescente nesse momento em que ele se depara com uma notícia dessa, e por que muitas das vezes ele se alimenta dessa expressividade? O adolescente, a gente precisa compreender que é um ser em desenvolvimento. Né? Ele não está ainda com todas as suas faculdades mentais desenvolvidas. Então, ele está vivenciando o luto do corpo infantil, ele está vivenciando o luto
daqueles pais idealizados que o protegiam, né? Ele está desenvolvendo luto por deixar de ser criança. Então, ele é colocado para se responsabilizar. Então, ele está fragilizado. E um adolescente fragilizado pode ser captado por essas fake news e ele começar a se distanciar daquilo que é real, né? E criar outros valores esses que talvez não foram transmitidos na infância. E agora, na adolescência, que ele precisa de se haver com aquilo que ele aprendeu, ele se vê esvaziado. E aí ele é captado por esses discursos extremistas e é seduzido por essas verdades que realmente são sedutoras e começa a se encantar com esse mundo, né, da internet. E aí ele também busca, muitas vezes, amizades, ser reconhecido nesse meio, porque ele está cada vez mais afastado da coletividade. Ele está vivendo ali aquele mundo introspectivo. E ele deixa de exercitar isso que a Capitão Joyce disse, que é viver as frustrações, os desafios, que é vivido somente na coletividade. E no ambiente individual, que é esse ambiente da internet, ele começa a ficar totalmente à mercê dessa rede sem ética. Entendi. Né? E é legal você falar isso, porque eu lembro do Mário Sérgio Cortella quando fala que muitos poderiam navegar, mas tem muitos naufragando na internet, porque às vezes ficam navegando, poderiam buscar, né? Eu lembro, eu sou da época das enciclopédias, né? Que a gente buscava ali o conhecimento. Hoje o conhecimento tá disponível. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Por isso a gente já aproveita para conclamar aos nossos internautas que não difundam notícias que você não tem não busca a verdade naquilo. Busque em sites oficiais, empresas, organizações oficiais, para ter essa informação com mais validade. Ô Júnior, trazendo você para esse bate-bola aqui, que é importante aqui na mesa, a Cíntia citou uma situação muito importante dessa questão do adolescente, inclusive desmistificando um pouco essa coisa do aborrecente, né, que a gente fala que é essa fase de transição, ele está se conhecendo, ele vai se tornar adulto, ele está enfrentando uma série de medos e necessidades. Talvez uma boa reflexão para a gente valorizar o papel dos profissionais que atuam nas escolas, desde aquele que trabalha com a merenda escolar, aos professores, e aí aproveito para saudar todos os grandes educadores que tive na vida, porque sem eles eu não estaria aqui. Mas de ouvir você, que é pedagoga especialista, trabalha com essa parte do programa de prevenção às drogas, momento de valorizar muito, momento de diálogo. Como é que você vê a relação da escola com as famílias e o que precisa ser transformado? Bom dia, né? Complementando aqui a fala da Capitão Joyce e Capitão Cíntia, realmente com a pandemia, com a volta às aulas presenciais, o que nós notamos nas escolas? Os estudantes, vários desses estudantes, né, muitos desses estudantes tiveram uns problemas com a saúde mental muito afetada. E isso trouxe assim, um grande desafio para os professores, para os profissionais da escola, trabalhar com esse desafio, porque, como foi colocado aqui, eles estavam dentro do seu mundo ali, dentro de casa, no seu mundo. Então, cada pessoa tem uma maneira de receber aquela educação que estava sendo dada online. Então, com a volta das escolas, o que acontece? Alguns alunos têm mais dificuldade do aprendizado. E ele teve que se adaptar ali sozinho naquele aprendizado. Porque os pais, por mais que eles estivessem ali presentes, atuando junto com o aluno, ajudando ali nas tarefas, eles não tinham a metodologia didática de um professor. Então, muitos, às vezes, se sentiram frustrados, com muitas dificuldades e acabavam até mesmo abandonando os estudos. E com essa volta para as escolas, o que aconteceu? Aconteceu e está acontecendo muito essa saúde mental abalada
Porque chega na sala de aula ali, tem diversos alunos com diversas condições do pós-pandemia. Do pós-pandemia. E esse desafio está sendo muito grande para os profissionais da escola. Então, o que esses professores precisam muito? É da família, tá ali apoiando tanto a escola quanto os alunos. E você coloca uma coisa importante, você que é especialista no programa de resistência às drogas e fala de resistir às drogas, a pressão do grupo, né? Exato. Eu queria passar também a envolver as nossas psicólogas aqui também nessa discussão, e aí trazendo um pouquinho a Joyce e a Cíntia para esse debate. Como o adolescente que nos ouve também, o que ele precisa fazer, não só o adolescente, mas como as famílias, para lidar com essas pressões dos grupos? Porque muitas das vezes eu faço aquilo que parece ser ou que eu me sinta incluído. A gente via que muitos, e dentro daquilo que nós conversávamos, muitos promovendo algumas ações, até colocando notícias falsas, para buscar uma inclusão de algum momento. Como resistir a essa pressão de grupo e o que fazer, no caso dos pais, para que o meu filho seja mais incluído? Com relação a essa questão que o senhor colocou dos amigos, eu acho importante ressaltar que o adolescente, ele tem nos amigos algo muito central na vida deles. A amizade ocupa uma centralidade na vida, né? As amizades assumem um protagonismo. Sem dúvida. Então, ser aceito pelos amigos é algo fundamental e vital, porque eles estão nesse momento de transição, onde eles estão destituindo os pais daquele lugar absoluto e está colocando os amigos nesse lugar. Então, ser aceito é vital para eles. E muitas vezes, para ser aceito, no grupo, o adolescente abre mão de alguns valores, porque ele acredita que aquele grupo vai aceitá-lo se ele fizer determinadas coisas. Entendi. Muitas vezes ruins, e que vão de desencontro aos valores familiares. E o que a família tem que fazer, Joyce? Assim, eu vou trazer um ponto também, porque é uma questão neurológica, né? Essa aceitação, o nosso cérebro é um cérebro social. Entendi. Então, não há como desenvolver o cérebro. A maturação, por exemplo, ocorre até a segunda década, por volta dos 24 anos. Interessante. Então, assim, esse período que ele está nessa maturação, ele precisa do social para maturar. Então, nós não podemos excluir as redes sociais, que eu falo não só sociais de internet, mas as redes mesmo, né? Então, até o contrário, né? A pandemia privou esse cérebro dessa conexão, né, neurológica mesmo, com as questões sociais. E desse convívio, né? Até porque com o diferente ali eu vou aprendendo, eu vou tendo mais... a controle emocional. Sim. Então, eu estou em sala de aula, ali eu aprendo a modular as minhas emoções, controlar os meus impulsos, né? A lidar com aquela pluralidade, com aquela diferença de pensamento. Mas é gradual. Aí eu recolho para casa. Passo 2 anos sem contato. Algumas famílias até muito mais extremistas e outras menos. E aí eu volto. O que eu tenho lido? Aí eu quero até que você nos ajude. Assim, o aumento, os professores relatam o aumento da agressividade. Porque o controle da agressividade, que ela é importantíssima para o ser humano, sem porque dúvida. é ali que eu vou romper obstáculos, mas ela é treinada no social, o limite dela. Até onde eu posso ir. Então, na hora que eu não fiz esse treino em 2 anos e sou colocada em uma sala de aula, dependendo do que eu escuto, que eu não consigo absorver, eu saio do 0 para o 100. Exato. Entendi. É oscilação também típica do adolescente, né? Sim. O adolescente tem essa tendência de oscilar. Ele está no momento de turbulência, né? Ele está no momento de viver muitos extremos. E aí ele pode ter esse descontrole da agressividade. Limite É isso que eu ia é a falar. palavra que eu queria Limite. trazer aqui para a mesa. Sim. Eu Jônia. acredito que é a falta de limite. E por esses 2 anos, esses adolescentes, não só adolescentes, como no geral, todos os estudantes, né? Eles se viram ali sozinhos naquele mundo deles. Então, não tinha aquele limite para ele ter que... Eles, em vez de 2 cotovelos, estão com 6, 7, né? Então tem que voltar a ter 2 cotovelos só para doer menos, é isso? E não tinha o limite, não tinha a influência dos colegas, porque
também eles deixaram, naquele momento, não tinha contato, não tinha um convívio, então não estava tendo a influência, porque tem muitas adolescentes, principalmente os adolescentes, nessa fase, eles vivem muito por influência, entendeu? Eles, a personalidade deles, me desculpa vocês que são psicólogas, mas assim, o que eu vejo muito, que às vezes a personalidade dele fica... não é colocado para fora, porque ele quer fazer parte de um determinado grupo. Eu preciso parecer ser. E então, para eu poder fazer parte daquele grupo, eu tenho que ser assim. Então, ele deixa ser influenciado. E com essa pandemia, o que aconteceu? Não tinha uma referência. Sim. Eles ficaram sem referência, porque era ali no mundo dele. Então, tinha as famílias também estavam vivenciando momentos muito difíceis, muitas perdas. Então, assim, a saúde mental de todos foram afetadas. Você acredita, Júnior, que agora é muito importante que nesse momento de discussão, que eu acho que todo momento que a gente vive algum caos, a gente vive alguma situação de desorganização, é bom para organizar a casa. Seria o momento de reflexão das famílias voltarem com muita força a participar do ambiente escolar e do ambiente de vinculação, já fazendo um gancho para a pergunta que eu vou fazer a Cíntia? Eu acredito que sim. É um momento oportuno para que isso aconteça. Porque há muitos anos a escola já está gritando pela família, pela presença da família. Então, agora, com esses acontecimentos, precisa sim do afetividade da família na escola, o convívio com os profissionais da escola, até mesmo para voltar àquele respeito que a escola tinha os professores, dos professores da escola no geral, dos funcionários, entendeu? Né? A importância e o respeito. Então, eu acredito que esse agora é o momento, sim, para que a gente consiga trazer a família para dentro da escola. Eu vou trazer para a Cíntia e para a Joyce, a gente falava em autorresponsabilização, né? E é legal a gente trazer esse discurso, não para que isso seja um tapa nas nossas faces. Eu falo porque também tenho filhos, nós todos aqui também vivemos as comunidades escolares, mas a despeito, e o governo aqui tem trabalhado questões para melhorar essa interlocução, melhorar a segurança das escolas, mas é momento das famílias também começarem a perceber essa necessidade de se refazerem também, independente do modelo mosaico que se tem, de termos uma necessidade de observar, de acompanhar, de estar presente. E eu falo com pesar, eu me lembro dos meus filhos quando mais jovens, às vezes tinha uma Olimpíada na escola, eu chegava na escola para participar e acompanhar um jogo, às vezes ia fardado, chegava na escola só eu e mais um pai ou mais uma mãe, às vezes virava até o técnico de futebol ali ou do basquetebol, minha filha era jogadora de basquete, aí eu virava o treinador delas e não via a ausência dos pais nessa participação, nesse convívio. Essa vinculação, essa necessidade de diálogo, Cíntia, essa necessidade de se conectar. Como fazer? Eu sei que não tem uma receita de bolo, né? Todo mundo está esperando aqui de você uma receita de bolo, mas o que fazer? Mas assim, 3 palavras que o senhor disse, né? Que é vínculo, diálogo e conexão. Essas 3 palavras resumem o que é necessário resgatar. Né? Então, trazer de volta os pais, as crianças, todos de volta para a escola, né? Mas principalmente trabalhar o coletivo. Essa palavra também, coletivo, precisa de ser resgatada. Por quê? Né? Na pandemia, a gente ficou vivendo uma vida mais individualizada. Sem dúvida. E nesse retorno, nós estamos vivendo ainda com alguns comportamentos individuais. Então, é necessário resgatar a autonomia do professor e dentro de sala de aula, confiar no professor, né, empoderar esse professor, acreditar que ele é capaz de ensinar para os nossos filhos. Né? Eu acho importante também ocupar os espaços públicos de forma
qualitativa, de Legal. qualidade. Então, Sem criar grupos de discussões, criar redes de apoio, ou seja, fortalecendo o coletivo. Então, o coletivo precisa de ser trabalhado, fortalecido, ampliado. Ampliar espaços de convivência públicos, né? Eu acho que essa é a questão, porque quando a gente trabalha isso tudo, a gente está incluindo. Então, incluir as pessoas, não excluir ninguém. Legal. Né? Isso é algo fundamental. Respeitar a diversidade. Fortalecer a diversidade. Isso é fundamental também. Isso é uma forma da gente prevenir agressão, violência, ataque. É dessa forma, é fortalecendo os laços sociais. Os laços de afeto, né? Trabalhar a tolerância, a troca. E tem muito a ver, diversidade. E é o que você falou, né? Quando eu trabalho com a diversidade... Com contraditório. Com contraditório, eu me torno mais forte, porque eu passo a ter mais qualidade do meu equilíbrio emocional, né, Cíntia? Eu vou jogar a bola para você também. E eu passo a aprender com as diferenças até onde eu vou. É isso mesmo? Isso. Eu preciso saber qual que é o meu limite. Sim. E eu não vou conseguir fazer isso sozinho, ou vou? Não, né? Acolher, né? Acolher os sentimentos, as dúvidas, as inquietações, legitimar a dúvida do meu filho. Para mim isso pode ser algo banal, mas para ele não. Se ele está manifestando, isso que você falou é interessante, acolher. né? Eu lembro de um psicólogo uma vez falar sobre a necessidade de não relativizar aquilo que é importante para o filho. Não desqualificar. Às vezes quebrou um brinquedo, falando, não, isso é bobagem. Quer dizer, esse menino vai bater o carro lá na frente na fase adulta porque tudo é bobagem para ele. Eu preciso entender a participação. É necessário que os pais interajam mais. Isso. Eu diria, quando o senhor coloca no início, né, a responsabilidade, a sociedade como um todo, ela tem responsabilidade, tanto na contenção, né, tanto na prevenção quanto na contenção. Então, cada um de nós, não só família, né, mas de uma forma ampla, escola, todas as instituições, elas têm responsabilidade nisso. E com relação, por exemplo, ao que Cíntia e Júnior colocaram, a questão do acolhimento. Além do limite, é o acolhimento que a Cíntia colocou. Eu acho que são duas palavras que as famílias não, que às vezes elas têm dificuldade, que observa até em grupo, né, quando a gente conversa com mães, e eu também tenho. Qual que é o ponto em que eu devo acolher e colocar limite? Eu acho que dosar isso é a angústia que a gente vai eternamente ter. Mas conversando também em grupo de pais, conversando, até lançando para outros pais, falar, opa, a angústia não é só minha. Qual que é o limite disso? Porque o que esses grupos extremistas ofertam? O que eles ofertam? Grande certeza. Acolhimento. Né? Eles se sentem acolhidos, eles precisam de eles estão numa fase de vulnerabilidade em que as referências externas. Então, vamos dar um exemplo do jogo online, né? O jogo online é um problema? A questão não é o jogo online. A questão é o aliciador, aquela pessoa que vai aliciar o seu filho para uma conversa paralela numa outra plataforma ou num chat. E ali ele oferta para ele aquilo que ele pode estar carente dessas duas coisas. Acolhimento e limite. Aí você fala assim, como assim que um grupo extremista me dá um limite? Olha só. Ele, na verdade, ele valida, ele valoriza aquilo que ele procura, porque ele está num conflito, inclusive, com o social, porque ele precisa se posicionar e não sabe como. E às vezes procura o pai e a mãe fala, não tenho tempo agora não. Exato. Alguém vai dar tempo. Sim, alguém vai aí eu estou ali, e essa pessoa, porque a gente pensa assim, como que ele vai ser acolhido pelo ódio? Não, ele vai ser acolhido na hora que eu escuto e falo assim, olha só, você tem valor aqui. Aqui nós temos uma missão. Aqui eu te dou significado para a sua vida. Você é corajoso, sabe? Você né? é corajoso. O que você fizer, exato, aquilo te empodera, aquilo te posiciona no meio social. E o que ele precisa é de um posicionamento social. E empoderamento. E de reconhecimento. E o que é interessante que vocês estão falando tudo isso, empoderamento, coragem, que nada tem a ver com o desprestígio da autoridade dos pais e daqueles que criam, não é isso? Sim, cabe a eles assumir esse papel de prestígio. E a gente vive hoje um declínio dessa autoridade paterna, materna, dessa autoridade de quem cuida, da autoridade do professor que precisa ser resgatado, do aluno que precisa ter coragem, do pai e da mãe que acompanham, que frequentam, que participam da vida dos seus filhos, mas que
também colocam limites. Agora não, agora você vai para o seu quarto, agora você vai dormir, agora não é o momento disso. Porque muitas pessoas confundem, eu acredito, queria trazer isso para a baila aqui, falar, não, como é que eu vou encorajar e dar poder ao meu filho de decidir as coisas se eu os limito? Eu acho que o que está faltando agora, assim, o que é necessário agora é um posicionamento, sabe? Um posicionamento da escola, um posicionamento da família, um posicionamento da educação, da criação. Eu acho que está faltando posicionamentos, que isso foi perdido nesse... Ficar atento também a pequenos delitos, não se omitir. Às vezes eu vejo os pais muito temerosos de perder o amor dos filhos, se corrigir, né? Não, a criança e o adolescente, eles pedem a correção de diversas formas. Muitas vezes a gente não enxerga isso, mas eles pedem, eles apelam para isso, né? Como se eles estivessem gritando assim, me corrija, ei, eu estou aqui. Até esses pequenos delitos podem significar um pedido de ajuda, eu existo, olhe para mim. Eu estou fracassando na aula, eu estou matando aula, né? Eu estou querendo experimentar sei lá, droga, álcool. Então, isso são apelos de existência para o pai, direcionados ao pai. A gente tem que tentar reconhecer isso, né? Traduzir isso, traduzir o que há por trás desses pequenos delitos, né? Entender, é uma carência? É um pedido de ajuda, de socorro e de amor? Atenção, né? Isso Sim. mesmo. É interessante a Cíntia colocar, porque a nível cerebral, eu tenho um sistema límbico, né? Que ali tem a adrenalina, né? O sistema amigdaloide ali, qualquer coisa, ele tá explodindo ali as emoções, e eu tenho um córtex pré-frontal ainda não formado, não maturado. Então, para eu fazer essa via que pelos estudos, vai maturar apenas na segunda década, como eu tinha colocado, o pai, ele tem que auxiliar nessa maturação. Então, se eu não tenho a nível neurológico ainda uma conexão do meu sistema límbico com o meu córtex pré-frontal, responsável pelas funções executivas, por exemplo, de tomada de decisão, de planejamento, eu preciso que essa referência paterna faça esse papel enquanto esse sistema neurológico não está maturado. Porque senão outro vai fazer. Vai ser cooptado pelas redes sociais, fake news. E de uma forma distorcida. E é o que a Cíntia jogos colocou. Agressivos. Isso, é o que ela colocou. Alguém, né, vai fazer esse papel. E a gente vai deixar isso a cargo de um terceiro, porque o discurso desse terceiro, olha só, ele não vai ser o discurso de amor e de cuidado meu. Vai ser um discurso de ódio, mas não ódio aparente, porque a gente se engana achando que esses grupos extremistas, eles vão estar falando uma palavra de ódio. Como que aquela criança consegue escutar aquilo? Mas ela escuta as minhas dores, os meus conflitos internos. E aí vem uma pergunta que eu vou fazer para você da nossa colinha aqui, que eu vou anotando tudo que elas vão falando. Quer dizer, quando eu limito, quando eu participo, quando eu encorajo, esse jovem vai ter mais dificuldade de ser sugestionado? Não, isso é um ato de amor, né? Isso é ensinar para ele viver na diversidade, no contraditório. A gente está vivendo um fenômeno que de eu ter um pensamento, e se o outro pensa diferente de mim, ele tem que ser eliminado. É verdade. Aonde está o contraditório? Com certeza. Posso ter uma opinião oposta à sua e nós dois estarmos certos. E crescer com as ela, pessoas não compreendem assim. Crescer na opinião diversa, isso, né? E se eu penso completamente diferente do senhor, não significa que eu esteja errado. Às vezes nós dois estamos certos. É verdade. Existem nuances e as pessoas não compreendem isso. Mas o que eu quis dizer, e é interessante a sua fala, que quando eu não tenho muita certeza de para onde eu vou, e eu não tenho apoio, talvez, na família, Sim. muitas das vezes eu fico mais vulnerável ao Aliciamento sugestionamento. mesmo. Sim, sugestionáveis. E o adolescente né? é extremamente sugestionável. Porque ele está criando a sua própria identidade. Está passando por essa transição. Está se lançando mais na vida. Ele também tem essa característica, né? Ele se arrisca mais, ele se lança mais. Olha o risco. Vou lançar um outro tema polêmico aqui, porque a gente precisa trazer à tona algumas discussões. Tem gente que fala punição como um problema. Eu não posso punir meu filho. Eu não posso castigá-lo por algo que ele fez. Eu queria ouvir de vocês
tanto das nossas psicólogas, como você, Júnior, porque eu acho que às vezes a falta de limite tem um pouco dessa inversão, né? A gente brincava que quanto mais facilitado o tempo, mais fracas serão as pessoas. Não é que a gente vai ter uma relação com os nossos filhos de um cabresto muito forte ali, não, mas tem a ver com esse limite. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque muitos pais, muitos avós, né? Hoje tem muita gente que cuida dos seus netos, ficam naquela relação, poxa, eu não posso punir, senão eu perco meu filho ou meu neto, ele não vai querer estar comigo. Como é que funciona isso nesse século XXI, com um bombardeio de informações? Eu acredito que por causa da tecnologia, isso veio muito a perder. Uhum. Né? Porque hoje os pais... antigamente as mulheres ficavam por conta da criação dos filhos. Hoje não, ela está ali à frente com o marido, trabalhando. Sim, então, que bom, né? Ótimo. É verdade. Mas devido a essa falta de tempo, então, assim, acabou ficando de lado mesmo. Então, assim, acontecem coisas, às vezes, dentro de casa, que, às vezes, a criança, a criança ou adolescente, eles querem alguma coisa, mas devido à mãe chega à noite em casa, não tem aquele tempo para sentar, conversar com o filho, orientar, acaba permitindo. O pai já está cansado, a mãe já está cansada. Exato, e vem não o tem segundo a divisão turno. de tarefas, não tem certas funções que são turno. indelegáveis, que eu acho que é isso que a senhora está dizendo, né? Isso. Então, assim, o pai e a mãe não podem delegar o cuidado, o acompanhamento. Isso não é delegável. Por mais que você fique de manhã e de tarde, às vezes parte da noite, chegou, tem que buscar, verificar uma como é que conexão foi com o dia. qualidade. Eu né? tenho poucas horas, tenho 2 horas no dia. Essas 2 horas tem que ser de muita conectividade. Muita conexão, isso, né? diálogo, isso. E entender muito como é que foi, onde esteve, como é que o que aconteceu. como é que tá Sim, sua vida, o que acompanhar aconteceu mesmo, né? hoje. E essa questão que o senhor mencionou, né, da punição, tem que ter um certo cuidado com essa palavra. Certo. Né, porque a punição pode me dar uma certa sensação de violência, Sim. de humilhação. Não, isso nunca. Autoritarismo, autoritarismo. Qual que é a diferença de autoritarismo para autoridade? Né? Qual que é a diferença de punição para um diálogo? Então, eu gosto mais dessa vertente do diálogo, da psicologia positiva. Que não tem a ver com permissividade, né? Não tem nada a ver com permissividade. As pessoas têm que se responsabilizar pelo que elas fazem, produzem. E isso pode ser feito e permeado através do diálogo. Porque se você, por exemplo, agride o seu filho, bate, castiga, ele pode se sentir humilhado. E uma criança humilhada vai crescer com baixa estima. Isso vai ter repercussão em toda a sua vida. E ela vai ser uma reprodutora disso. Ela provavelmente vai crescer e vai se transformar num outro adulto que bate. A violência, isso, né? A violência, que fique claro aqui, ela precisa ser extirpada, né? Mas às vezes o que a gente fala é aquele negócio, eu deixei de fazer uma atividade, eu tenho que entender que a não feitura daquilo me causa uma responsabilidade, né? Sim. Porque se eu não trabalho, e aí o sentido da punição, Sim. mas não no sentido da violência, mas no sentido de falar o seguinte, olha, tudo que você fizer tem uma consequência. Sim, né? aí arcar com as consequências da escolha, né? É verdade. Se haver com suas questões. Verdade. A punição, ela causa uma extinção temporária do ato, principalmente na presença do agente punidor. Entendi. Então, o risco está aí. Porque se você estiver se extinguindo por completo, né? Não estou falando que favorável de forma alguma a ela, mas só pensando nela em si, como uma ação a ser feita, se ela fosse ter um efeito duradouro, além dela não ter um efeito de aprendizagem, ela só vai acontecer, aquele comportamento só vai deixar de acontecer na frente do agente punidor. Na saída dele, volta o repertório comportamental anterior. E como eles estão numa fase de referenciamento externo, igual a Cíntia colocou, eu sou desvalorizado aqui, quando eu sou assujeitado numa punição, dependendo, vamos colocar violenta, né? Eu sou humilhado. Lá naquele grupo, não.
Naquele grupo eu sou aceito e sou valorizado, as minhas ideias, né? E ali eu começo a crescer aquele, vamos dizer assim, aquela doença mesmo, que é assim, olha, o mundo me deve, né? O mundo me deve. E aí você encontra na rede social outros que vão comungar daquela crença, o mundo me deve. Entendi. E isso é muito perigoso, porque às vezes num ato isolado que você está fazendo, se isso principalmente dependendo do nível, porque punição também a gente tem que descrever o que é que cada um entende por punição, sim. né? E como é. Às vezes punição é, olha, vai lá pro seu quarto pensar sobre isso e depois a gente volta para bater um papo. Né? Às vezes a pessoa fala, fiz uma punição. Ou não, eu espanquei, é uma agressão física. Então tem um limiar aí, Com né? certeza. A ação corretiva, eu falo que a coordenação e o controle tem que existir. Se não tiver ação corretiva, que as pessoas falam, Sim. que a ideia da punição talvez fique com um sentido muito mais estricto, muito mais forte, que encampe a questão da violência, mas é o diálogo com essa ação corretiva. Eu gostei. Isso. Porque muita gente fala assim, não, eu não posso ter nenhum tipo de ação corretiva. Sim. E isso que a Joyce falou, achei muito interessante, do posicionamento do sujeito quando ele acredita que o mundo está em dívida com ele. Isso. Esse sujeito, eu diria também que ele é um sujeito ressentido. Então, o sujeito ressentido, ele é muito perigoso quando ele é cooptado por essas redes sociais, porque isso vai gerar uma violência. Um ato de violência. Eu estou ressentido, eu não sou aceito, eu tenho a minha baixa estima. O que isso vai virar? Isso vai virar uma explosão. Fica muito mais vulnerável, Né? né? Para ser. E o que é interessante nesses ataques, né? Que tem uma premeditação. Né? Então ele está sendo acolhido, ali ele está estudando formas, né, de atuação. Tem alguns que fizeram pesquisa, ficou a criança, né, o adolescente ficou o quê? 2 anos participando, observando. Sim. Como é que eu faço isso? Então Pois eu estou sendo acolhido nisso. E olha que interessante, se os pais dessem esse acolhimento, se observassem o que seus filhos estavam fazendo, e aí vai um recado importante para você que acompanha o nosso programa. É momento de estabelecer prioridades, né? Quando nós temos filhos, há uma prioridade ali, há uma necessidade de fazermos com que a nossa presença atue, como Anthony Robbins fala, da questão do exemplo, da modelagem, né? Ele vai ter ali talvez um dos maiores modelos que ele possa ter, que é a presença do pai e da mãe, independente de credo, independente de situação financeira, é a presença da mãe, do pai, do irmão, do parente, daquele que cuida, daquele que tem mais proximidade. Às vezes é uma família que os pais estão trabalhando, mas tem um irmão mais velho, está ali fazendo esse papel, que é relevantíssimo também, de acolhimento, mas não é daquele acolhimento que coaduna. É o que vocês estão desmistificando aqui. É aquele acolhimento que em algum momento pode ter um cerceamento ali corretivo, que não tem nada a ver com punição ou violência, mas que estabelece limites para que esse jovem ele possa ter uma vida saudável, entendendo até das frustrações, né? É aquela máxima, tem pais, a gente brinca aqui, que eles não querem, porque estão cansados da jornada dupla, tripla, chegam em casa, entregam um telefone, entregam uma rede social, falam assim, vá se divertir, e não sabe que por trás dessa rede social aqui, na palma da mão do adolescente, tem todo esse campo minado, tem muita coisa boa, mas tem um campo minado de ofertas múltiplas em que ele pode se desencontrar e, infelizmente, caminhar para caminhos obtusos, não é isso? Coronel, e o que a gente está discutindo aqui não é a culpabilização dos pais, mas sim o empoderamento nosso, porque a gente havia mais funcional e saudável de uma estruturação desse cérebro. Verdade. A gente que tem um amor ali, né? A gente que eu falo, além de pai, mãe, outros cuidadores, né, e responsáveis ali por aquele ambiente. Então, nesse processo, eu vou ter mais sabedoria, competência. Então, na verdade, o que eu percebo vamos nos empoderar mesmo, porque esse papel é nosso. Eu sim vou saber mostrar para essa criança, para esse adolescente, qual é o caminho, como faz uma gestão emocional, como lida com uma frustração. Verdade. Então, a minha escuta, né, em psicologia a gente fala muito, é escuta ativa. Não dê o seu significado para o que ele sente. Escute. Primeiro lugar, se algum filho tiver incomodado, angustiado e tenha relatado, primeiro, não silencie o tema.
fale sobre o tema, não o que aconteceu o fato, isso nem é indicado. Né, em descrever o fato, mas o que você está sentindo? Porque a gente tem que avaliar o nível de informação que foi processada. É ter empatia, né? Exato. Através da escuta ativa, ter aquela empatia. E aí, o quê? Eu posso ter uma criança que processou num nível de informação e a outra num nível de informação. Uma não causou angústia, outra uma angústia leve e a outra está dando crise de ansiedade, com dificuldade de dormir. Então, nesse período, por exemplo, é observar as emoções e os comportamentos dos filhos. Né? Investigar a dúvida dele, né? Isso, deixa sair dele, né? Porque às vezes a gente já vem com a nossa ânsia de fazer um discurso sobre um determinado assunto que não é uma questão para o filho. É uma questão minha e não dele. Então, primeiro, que o capitão Joyce falou, né? Escutativa é isso. Deixa eu escutar para eu entender e mapear aquilo que está na cabeça do meu filho. Sem diminuir. Eu tenho que compreender qual que é a dúvida dele, não a minha. Até porque cada um tem uma necessidade específica, Sim. né? E tentar se colocar ali no lugar do outro para até mesmo... Tentar se colocar no outro. E qual é meu ponto de partida? Ajudar. Né? Porque quando eu escuto, às vezes é o que a Cíntia colocou, eu vou remexer aquilo que não é significado, que não é aquilo que está como conflito interno para ele, é o meu conflito, não o meu dele. Conflito. Isso em todas as áreas, né? Interessante que na sexualidade é assim também. Muitos pais ficam angustiados como tratar desse assunto, aí faz uma aula para a criança. E a criança às vezes não quer saber de nada disso. É uma coisa pontual, uma palavra que ela não entendeu. Então, primeiro investigue. Qual é a sua dúvida? Escuta a criança. E a partir daquilo que ela fala, aí sim você pode dar um direcionamento, né? Ô, gente, olha que bacana. A gente já passou dos 40 minutos. Quando o podcast é bacana, quando a conversa ela é profunda, extremamente didática, a gente vai avançando e falamos muito. Cabiam uns 5 podcasts, 5 capítulos. Nós vamos trazê-las aqui em outras oportunidades. Queria agradecer a presença. Eu comecei com a Cíntia, agora começo com a Joyce, né? Joyce, obrigado pela sua participação conosco. Passo para as considerações finais. Sim, como o senhor deu uma abertura aí para outros podcasts, a gente trabalhou bastante, né, nesse encontro aqui a questão da importância da família e da escola. E a mídia, né, é responsável aí a questão do efeito de contágio. O efeito de contágio pode ser isso, o senhor, né, nos dê abertura para a gente depois conversar sobre ele, né, porque ele é importantíssimo e essa proliferação, né, porque eu estou numa fase ali em que as minhas crenças, os comportamentos e as emoções são transmitidos para o outro, num cérebro ainda não maduro. Então, quando eu venho com mídia, né, como é que eu vou fazer essa cobertura midiática? Verdade. Como que essa rede social está disseminando informação e desinformação? Então, esse é um ponto importante também para a gente poder aprofundar. Com certeza, com certeza. Júnior, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e coloco aqui à minha disposição, tá? Sempre que precisar. Estamos aqui à disposição. O ProERD está trabalhando bem, assim, com todas as escolas, com esses acontecimentos. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir atingir positivamente, ajudando as escolas. Verdade. E os pais, a família. Ótimo. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço. Cíntia, obrigado, viu? Foi um prazer falar sobre esse assunto, né? Complementando o que a capitão Joyce disse, né, sobre as fake news. Eu acho que as fake news estão aí para desinformar e dominar, né? Dominar as mentes jovens. E essas mentes jovens acabam ficando esvaziadas, dicotômicas, com uma visão simplista do mundo. E a forma de combater isso é aquelas palavrinhas-chave, né? Vínculo, conexão, né? E diálogo. É isso que a gente tem que resgatar. Sim. Empoderar os pais, empoderar os professores, trazer todos para o coletivo, para a gente ser capaz de acolher, de respeitar, de viver numa democracia onde pensamentos divergentes não significam inimizades. Verdade. E o coletivo vai lapidando o individual, fazendo com que você tenha, inclusive, mais força, né? Porque você, quando sabe lidar num ambiente
e em sociedade você se torna muito mais forte. Agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E você, internauta, gostou do programa? 3 pontinhos aí, compartilha com todo mundo. Pega os 3 pontinhos aí, compartilha nos seus grupos de família, nos grupos escolares, para que esse conhecimento vasto dessas 3 profissionais de altíssimo quilate da nossa corporação possa chegar ao coração de todas as pessoas. Muito obrigado e a gente encerra mais um PMcast. Até mais.